Quero falar algo importante sobre a Páscoa. Que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo nos dê entendimento da sua palavra. Uma coisa que eu observo sobre essa coisa toda de Páscoa, culturalmente falando, é que existe uma displicência até do povo evangélico nessa questão aí. Essa Páscoa aí é Colomba Pascual, comer peixe, quaresma e coelhinho da Páscoa, ovo de chocolate. Existe uma ação maligna por trás de tudo isso daí, no sentido de esconder a verdade plena, a grande verdade libertadora e o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus. E essa palavra ela é muito poderosa, é ela que é a palavra que transforma. Quando o ser humano compreende e aceita essa palavra, crê no Senhor, ele tem a vida dele totalmente transformada. E o diabo não quer que isso se propague. Então, por trás dessa cultura bonitinha que tem aí de coelhinho, e as pessoas normalmente falam assim, Feliz Páscoa, que a Páscoa nos traga harmonia, paz, é aquelas conversinhas bonitas todas aí. E por trás disso daí tem todo um esforço maligno para que as pessoas não cheguem no conhecimento pleno. A verdade é que no Êxodo capítulo 12, quando o Senhor instituiu a Páscoa aqui, o povo de Israel saiu do Egito, tem uma coisa muito interessante, que está no versículo, capítulo 12, o versículo 12 diz assim: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá, quando eu ferir o Egito. Aqui foi instituída a Páscoa e o povo de Israel sempre comemorou uma festa muito tradicional entre o povo de Israel. E ali Deus mandou o povo pegar um animal e comer o animal com pães sem fermento e tal. Tem toda ali uma exigência de Deus. E ele manda pegar o sangue do animal ali que foi morto ali, que o povo matou para comer a Páscoa, né? Pegar o sangue e passar nos batentes da porta. E esse sangue seria como um sinal, né? Foi ali um sinal quando essa última praga, né, que Deus acometeu o povo do Egito, que era um povo idólatra, e Deus estava executando juízo aqui sobre o povo do Egito, e Deus estava tirando o povo de Israel do Egito. Então o sangue ali do animal era um sinal para que a praga não atingisse ali o povo de Israel, que era o povo de Deus. Então tudo isso daí, esse aqui é muito amplo esse assunto aqui, né? Esse aqui é a instituição da Páscoa, tem todo um estudo muito complexo, muito grande sobre isso aqui. Mas a verdade é que tudo isso aponta, depois posteriormente Deus deu as tábuas da lei para Moisés lá no Monte Sinai, e ali foi levantado também o sacerdócio levítico, né, da ordem de Arão. Tudo isso aponta para Cristo. O apóstolo Paulo ele fala na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, diz assim: Assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, na verdade, a Páscoa, nós não comemoramos mais a Páscoa. Muito menos essa Páscoa ridícula aí de ovo de coelho, essa coisa toda aí. A Páscoa, hoje ela é a Santa Ceia no corpo de Cristo. Então, tudo que aconteceu ali, quando fala o tutor, né, outras tradições falam o aio, mas vindo Cristo, não necessitamos mais do tutor. Nós já temos Cristo, que é o Cordeiro. João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro ali que o povo de Israel comeu ali na instituição da Páscoa, e Deus manda lembrar sempre, porque Deus tirou o povo de Israel do Egito, do cativo, da escravidão do Egito. O Egito significa o mundo, as idolatrias do mundo. Então aquele cordeiro é Jesus, aponta para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Essa é que é a parte mais importante, fundamental,
que Jesus, ele se apresentou como o cordeiro. Para quê? Para tirar o pecado. Ele morreu na sexta-feira e ao terceiro dia ele ressuscitou. E não foi no domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa é uma invenção. Na verdade, Jesus ressuscitou no dia primeiro. Então, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. O significado é esse daí. E o mais importante é a gente entender que o Senhor Jesus ele fez isso por amor, porque Ele nos ama. E Ele veio tirar o pecado, que é o grande empecilho, o grande problema do ser humano, e o que afasta o ser humano de Deus é o pecado. Então tudo isso é sombra de Cristo, tudo aponta para Cristo. Depois todo ali o sistema levítico, todas aquelas leis ali, a lei, ela serviu de tutor, de aio para conduzir até Cristo, é sombra de Cristo. O sangue lá que o povo de Israel passou nos batentes da porta, é o sangue de Jesus que nos purifica e nos impede de morrer, que é a última praga ali, era a morte dos primogênitos. Então, quem é lavado e remido no sangue de Jesus, ele não morre, claro, espiritualmente falando, fisicamente, todos nós vamos morrer. Mas aquele que tem o pecado purificado no sangue de Jesus, ele tem a vida eterna, ele não vai morrer. Esse é o grande presente que o Senhor tem para nos dar. Então, o verdadeiro sentido da Páscoa é isso, é Jesus que é o Cordeiro, que morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou e nos deu vitória. Ele morreu por amor, ele morreu porque ele nos ama, ele se apresentou como sacrifício, o Cordeiro de Deus, que para tirar o pecado, para nos purificar de todo o pecado, porque existia uma culpa sobre nós. Então agora aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Por quê? Porque o pecado já está todo imputado em Cristo. E o mais importante de Páscoa, já que as pessoas falam aí de Páscoa, é entender que o Senhor Jesus, ele nos ama e ele veio tirar o pecado. E a gente tem que entregar nossa vida para Jesus, nos